Bom, a ideia é trabalhar com herança, né? Então, aplicação console, não vou salvar o que eu tinha, isso aqui eu não preciso, os pacotes, nada aqui, ok? E o que nós temos? Então, o que diz ali que nós temos lá? Para criar uma classe, levando em consideração o conceito de herança ou de sobrescrever métodos, a gente tem a seguinte situação, né? Eu venho, vou criar uma classe. Então, vamos dizer lá que seja a nossa classe pessoa. Pessoa é igual a class. Eu vou ter private, protected, public. Certo? Na classe pessoa, então, eu vou dizer, tenha a private é o que só vale para a própria classe. Protected vale para ele e para os seus herdeiros. Certo? E public, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso em termos, né? Mas vamos lá. Então, eu vou ter lá nome, tipo string. String de, vamos dizer lá, 50. Tem idade do tipo integer. Nós usamos, em vez de idade, usou data de nascimento. E aquelas rotinas de data de nascimento, certo? Sexo do tipo char. Beleza. Então, aqui eu tenho constructor, cria objeto, tenho destructor, destrua-se. Eu posso ter um outro constructor, que é o constructor crie init, onde eu vou passar meus parâmetros lá para ser inicializado, né? Então, p nome do tipo string, p idade do tipo integer, p sexo do tipo char, né? Embora o livro não utilize, a ideia é de usar sempre padronizado, né? O nome que eu usei no atributo, o parâmetro eu vou acrescentar a letra P, certo? Quando criar uma variável de memória, eu vou colocar um M, uma variável local, que só vale ali, né? Então, com isso a gente, perdão, a gente evita problemas de ficar lembrando o que é o atributo, tá? Depois que a gente for trabalhar com banco de dados, a gente vai usar o mesmo atributo que está no objeto, vamos chamar com o mesmo nome no banco de dados, certo? Dessa forma a gente não cria problemas na hora de dar manutenção no programa, certo? Porque se eu der nomes diferentes ou ficar inventando nomes diferentes no meio do caminho, eu vou ter problema depois na hora de dar manutenção. Embora vocês não estão mexendo com a fase de manutenção, quando vocês forem trabalhar na prática, vocês vão verificar que a manutenção é muito importante. E para ter uma boa manutenção, você conseguir dar uma manutenção rápida, você tem que seguir certos padrões. Se tem uma equipe, cada equipe trabalha de um jeito diferente, você cria um problema muito sério, certo? Você inventar nome é uma coisa muito criativa. Descobrir qual que é o nome é um problema muito sério, tá? Então, vamos dizer assim, eu tenho essa situação de criar aqui, então, constructor, mas igual eu vou ter os procedures, que é um set nome, aí eu vou ter um pnome, que é do tipo string. Eu tenho a procedure set idade, onde eu vou ter p idade do tipo integer. Procedure set sexo, p sexo do tipo char. Vou ter os respectivos gets. Function get nome do tipo string. Function get idade do tipo integer. Function get sexo do tipo char. Ok? Então, eu vou ter os atributos que são partes de um e de outro, certo? No nosso caso lá em particular, aqui em vez de eu tinha um outro atributo que era o data nasc, que é do tipo data, certo?
O que era esse data NASC? Era a data de nascimento, né? Então, o que eu tenho? Supostamente aqui eu vou ter que ter uma outra classe que é do tipo data. Que no caso aqui eu teria que vir aqui e definir o data, né? O padrão que a gente está usando, o nome da classe é precedido do U, o nome do arquivo vai ser o U mais o nome da classe, certo? Seguindo o nosso padrão que nós estamos utilizando, né? Então, o que teria aqui? Se eu tenho a data de nascimento aqui, no createInit eu teria aqui um outro atributo, que é o pDataNasc, que é do tipo data, tá? E aqui automaticamente eu preciso ter os respectivos atributos para ele, tá? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Ter procedure set data nasc, onde eu vou ter pDataNasc do tipo data. E vou ter o respectivo get, que é uma function get data nasc, é do tipo data. Ok? Aqui eu venho, vou gerar o que eu tenho para inicializar. No caso, eu vou ter um nome que recebe nada. Eu vou ter sexo que recebe abre e fecha, tem que ter um espaço em branco. Vou ter idade que recebe 0. E eu vou ter data nasc que recebe data.creobjeto, certo? Tem o destructor aqui quando eu tenho um objeto, então eu vou ter que ter o data nasc.destruacy, certo? Eu tenho o createInit. O createInit eu vou ter lá o nome recebe pnome, idade recebe pidade, sexo recebe psexo. E vou ter data nasc, que é data nasc, recebe. Aqui o que acontece? Como é que eu vou inicializar? Pois é, o que acontece aqui é o seguinte, né? Para mim receber o objeto que está vindo lá da classe data, como é que ele vai? Eu vou criar inicializando. Como é que eu vou inicializar ele? Já vai vir? Será que eu já vou ter o objeto aqui? Teoricamente eu não tenho ele instanciado, certo? Teria que vir com ele instanciado, certo? Fala, Léo. Oi? Queria falar alguma coisa? Ah, tá. Então, o que acontece aqui com o data nasc? Bom, vamos gerar o data nasc aqui, né? Primeiro, vamos salvar esse aqui. Esse chama-se o pessoa. O pessoa. Então, eu tenho que criar o data. Nova unit, nova unidade. Venho aqui, vou dar um type. Vou dizer que é data do tipo class. Private, protected, public. Quais são os atributos que eu vou ter na data? Dia, tipo integer, mês do tipo integer, ano do tipo integer. O que eu vou ter aqui? Tem um constructor. Oi? Destructor. Procedure. 7 dia. Não precisa do createInit,
Você viu no livro como é que ele trata isso? Não. 7 mês. Mês do tipo integer. Procedure 7 ano. 01 e 1901. Oi? Ele coloca o dia, mês 01 e o ano 1901. Para iniciar, vamos no constructor. Isso é um detalhe. Como é que nós vamos fazer? O function aqui fica o quê? Get dia retorna um integer. Function get mês retorna um integer. Function get ano retorna um integer. Qual que era os métodos que tem lá na classe, na data criada? Não, nós tínhamos o quê? Ele tem lá para dizer a data por extenso, não é isso? Ele tem um método lá que você passa um parâmetro, ele vai dizer qual formato que eu quero apresentar a data. Não é isso que tinha lá? Ou estou enganado? Como é que chamava o método? Mês extenso. Era uma procedure ou uma function? Vocês estão bem, né? Meu Deus do céu. Pega o livro aí para dar uma olhada. Ah, tá, bom. Todo mundo. No livro tem, não tem? Está no capítulo 5. Mais para frente. Classe pessoa está mais para frente. A classe data está no final do capítulo. Quase no capítulo 6. É. Hã? Tem o mês extenso, mas também tem a data por extenso, né? Daí você passa o tipo e ele diz como é que é, né? Precisa fazer o mês extenso para fazer Hã? Precisa fazer o mês extenso para fazer o data. Que ele vai utilizar nele, né? Sim. E o zero à esquerda. Sim, zero à esquerda também. Show? Quais são os métodos que nós temos aí então? Redefina-se. O redefina-se. O que é que faz o redefina-se? É um procedure ou uma function? A procedure. O que faz a procedure redefine-se? Ela vai resetar os valores do dia. O que ela tem como parâmetro? Dia, mês e ano. É um parâmetro? P, dia, P, mês, P, ano. Que é do tipo? Integer. O que mais? A função forneça mês extenso. Mês, este. Oi? Ela vai retornar o quê? Uma String. Beleza. forneça data string. Function, data. Vou chamar de data este aqui, certo?
Ela vai retornar um tipo String. string. Mas passa um parâmetro, né? Qual que é o parâmetro que passa nele? Forma. P, forma do tipo integer. Beleza, o que mais? Aí é maior ou igual uma função. Que é a data ser maior ou igual. Function, data maior. É só maior ou igual, né? É. E tem um parâmetro nele, não tinha? Sim. Outra data. P, data do tipo data. O que mais? E ela retorna o quê? Boolean. Ok. O que mais? Só isso? Bom, nós acrescentamos dentro dessa rotina as rotinas que a gente viu no semestre passado do data, né? Então eu tinha. Oi? Function dias ano do tipo integer e ele retorna um integer. É isso? Eu tinha o function dias mês que passa um p ano e um p mês que é do tipo integer. E ele retorna um integer. O que mais? Zero esquerda. Compacta. Compacta, que é uma function compacta. Passa. Neste caso não preciso passar nada. Na verdade, dias, mês, dias, ano aqui também, teoricamente neste caso aqui eu não preciso passar. Preciso? Porque ele já está no próprio objeto, certo? Quando você vai usar ele dentro do compacta, você precisa passar nela. Quando eu for usar dentro do compacta, o que o compacta vai fazer? Ele vai retornar um valor, certo? Uma data, aquela data que está no objeto, ele vai retornar ele compactado, tá certo? Como ele vai retornar do próprio objeto, na realidade eu só preciso que ele me retorne um valor integer, certo? Você não precisa compactar outras datas também lá quando você vai fazer o. Para calcular a idade. A idade. Então, o que acontece aqui para a gente calcular a idade? Um pouco diferente na prática do que eu tenho, é que eu preciso ter a data atual, certo? Para poder fazer, né? O que acontece? Bom, vamos trabalhar aqui, daí a gente vai visualizar. A gente criou aqui, no caso do data por extenso aqui, no mês por extenso, a gente criou uma function para usar zero esquerda, né? Que ele passava com o parâmetro um número e ele retornava isso do tipo string. Não é isso? Retornava com string de 2, não é isso? É isso? Tá. O que é que nós temos então? Para criar o objeto data, nós vamos dizer que o dia vai receber 1, o mês vai receber 1 e o ano recebe 1950. isso no livro. Eu tinha acertado. Hã? No livro ele passa 1950, né? Mas no nosso cálculo, 1901. Ok? No destructor aqui não vou fazer nada. Aqui o 7 dia recebe P dia. 7 mês, o
recebe P mês. E 7 anos, o ano recebe P ano. O get dia, eu vou dar um result em dia. O get mês, eu vou dar um result em mês. E get ano, vou dar um result em ano. O redefina-se, eu vou ter que o dia recebe P dia, o mês recebe P mês e o ano recebe o P ano. O que é o zero à esquerda? Ele vai retornar, eu vou ter que verificar se o número aqui, faltou o parâmetro aqui, né? Aqui tem que ser um tipo integer, né? É isso? Como é que a gente faz para converter, para colocar zero à esquerda aqui nesse cara? Preciso criar um var. Var o quê? Na verdade é um valor qualquer, né? Eu não precisa necessariamente ser, eu não preciso fazer esse zero à esquerda, não precisa necessariamente fazer ele para dia ou para mês, né? Certo? É isso? Como é que a gente faz aqui? Como é que poderia fazer? Não fizeram isso? Hã? Quando que eu tenho que colocar um zero à esquerda? Quando for menos que 10. If P num, eu vou dizer que ele for maior ou igual a zero. Eu não posso ter maior que zero, né? End P num menor que 10, then result recebe 0 mais int to str de P num. Certo? Eu posso dizer que result de qualquer forma recebe int to str de P num. E se P num for menor que 10, então ele vai colocar o zero antes. Oi? Eu não preciso fazer o else nesse caso, certo? Porque se ele for maior, ele vai calcular aqui e já vai voltar, certo? Aqui na realidade, poderia fazer... Não precisaria fazer isso aqui, eu poderia fazer assim, ó, esse aqui mais result. Ele converteu para string, certo? Aí eu concatenei o result, vai receber o zero mais aquele valor. Tem coerência? Beleza. Bom, aí nós temos o quê? Mês extenso. Mês extenso, o que vai acontecer? Case. Mês off. 1. Result recebe Oi? Como é que é? Lembrou?
que é? Você vai no cara do seu usuário progressivo, criou os backups. Ah, é prático, né? É. É. Já mata. Fala sério. Fala sério. É muito complexo isso. Não vai dar pra... Como é que vocês vão fazer? Conhecimento com os alunos. Hã? Professor. Compartilhe seu conhecimento com os alunos. Sim, estamos aqui para isso. Ctrl+Shift+C. Mas Ctrl+C copia, tá ligado? Ctrl+Shift+C eu não tenho. Já caí alto nesse aí. Perde o power que funciona. É isso? Complexo isso. É, muito complexo. É difícil. Tenho certeza que vocês vão conseguir, fica tranquilo. Aí, oi? Aí vamos criar a data por extenso. Aí tinha um case P forma off. Se fosse 1, era o quê? Como é que era? Result recebe int to str de dia mais barra mais int to str. Ah, perdão, aqui não é int to str. O que era aqui? 0 esquerda mais 0 esquerda de mês. Já ia perder ponto, né, na prova lá, hein? Eu ia descontar 5, então, tô brincando, eu ia ensinar 90%. 2. Result recebe o quê? Como é que era a segunda? O mês com extenso. Então era... Como é que é? Como é que faz aqui? 0 esquerda de dia mais. Não era com barra. Hã? Na verdade, o segundo não era com extenso, eu acho que era com hífen. Daí o terceiro era com extenso. Ah, é? Cadê o livro aí? Vamos tirar a dúvida já. É que no livro ele faz o menu como se fosse um else, né? Porque o livro teoricamente começa no 2, né? Que é o hífen. Uhum. E o else lá depois de todos é com Dessa forma fica mais fácil do que da forma do livro, né? Sim. E daí? É o que? Com hífen? Começa com hífen, depois barra. Pode usar o hífen. Ué, o primeiro não era com barra? O primeiro era com hífen? No livro? Tá, aqui vai ser... Bom, vamos lá então. 0 esquerda mês mais hífen mais int to str de ano. Opção 3 seria o quê? É com barra, só que com mês extenso. Então vira 0 ESC de dia mais
a barra mais mês este. O mês este, aqui ele não tem um parâmetro, não é? Mês este mais barra mais int do str de ano. E a opção 4, eram só 4, não era? Ah, separado por D. Então, result recebe 0 ESC de dia mais D. Tem que deixar um espaço, né? Senão ele fica todo amontoado. Mais mês este mais D mais int do str de ano. É isso? Beleza? Complexo? Vocês vão superar, é isso aí. Tranquilo? Como não? Fala certo, mas sempre com o pé atrás, né? Como assim? Como é que a gente faz ser maior ou igual? Var. Olha, tô gostando de ver. Var. Outro ano. Hã? Tá ano outro. Ah, tem uma outra data. Mas a outra data não está vindo no parâmetro? Não é a data que está vindo no parâmetro? E agora? Como é que fica? Hã? O que é a ideia do maior ou igual? Comparar as datas. E para comparar as datas, ele vai comparar como? Ficando interessante o negócio, né? É. E como é que a gente faz, então, para fazer o compacto? Vamos fazer então, dias ano, dias mês, até chegar no compacto? Porque para fazer o compacto a gente vai precisar ter o dias ano e dias mês, não é isso? Como é que a gente faz aqui? Result, recebe 365. Beleza. Daí. If piano mod 4 igual a 100. Ele tem que identificar o ano bissexto, não é? Então, se o resto da divisão do piano por 4 foi igual a 0, piano mod 100 diferente de 0 ou aonde que vai aonde que vai parênteses aqui? Aí, no começo ali Depois do ente. Aqui e fecha aqui. Beleza. Se isso daqui for verdadeiro, então resulte 366. É isso? Beleza. E aqui? Resulte recebe 31. If
P mês igual a 2. Oi? Resulte CE 29. If Quer dizer, dias ano de piano for igual a 366, é o contrário, né? Aqui recebe 28, que é o comum, e se caso for, testando sim, tá louco. Else, if, P mês for igual a 4, or P mês for igual a 6, or P mês for igual a 9, or P mês igual a 11. Resulte, recebe 30. Tá certo? Então fizemos dias ano, dias mês. Certo? Aí vem o compacta. Como é que é o compacta, então? Hã? Vamos criar as 3 variáveis, que nós vamos vai ser var, m dia, m mês e m ano, que são do tipo integer. Ok. M dia recebe 1, m mês recebe 1, m ano recebe 1901. Ok, e agora? Oi? Para que contador? Resulte recebe 0. E agora? For Ah, faltando um K. Tá. K recebe e agora? Recebe M ano, recebe 1901. Como é que é? Se eu coloco aqui, ó, recebe 1901 to ano do, certo? Como é que faz? Resulte mais dias ano de K. De M ano. Só uma música agora. Dias anos de K. E que diferença faria se aqui, ao invés de colocar K, eu colocasse aqui o M ano? E aqui colocasse M ano.
profundo o negócio, né? É profundo o negócio. Agora tá na ferida. Hã? Tocando a ferida. Tá. Daí depois. For enemies. Receber de mês. Do. Resulte mais. Dias, mês. Passando. Mês e. Ano, mês. Mês e ano. É invertido a ordem, né? Você tá passando em. O parâmetro era o ano primeiro. É. Tem um erro aí, não tem não? Tem. Aonde que está o erro? Tem tanto no ano quanto no mês. É ano menos 1. Ah, olha só. Professor, outra dúvida. Pois não? Aqui no begin já colocou N, ano, recebe 1901. No for, precisa colocar que ele recebe 1901 de novo? Não. Conteúdo lá do primeiro período, né? Será que precisa? Eu acho que ele já está atribuindo valor ali. Não precisa. E o dia? O dia não, porque ele já está aí. E o dia é o que sobra, né? Não sei se está certo. Você perguntou? E agora? Resulte mais dia. Eu acho que é assim. Mas eu acho que ele está errado. Está faltando alguma coisa. Vamos fechar por aqui. Vamos para o intervalo. Depois a gente continua. O que eu falo, Lá, para fazer o igual, maior igual, vamos ter o quê? Resulte recebe. Compacta. O compacta de quando? Compacta aqui eu tenho que passar o quê? Reescrevemos o compacta, né? O compacta, como é que a gente faz aqui agora? Como é que eu vou conseguir encontrar compacto? Compacto é maior que quem? Não. Aqui chegou no ponto importante, né? Como é que a gente faz aqui? Como é que será que faz? Alguma ideia? Léo? Ademir? Compacta é o quê? Um método. Método de quem? De data. Aí eu tenho a data, que é a própria data que eu tenho atual, e o que mais? É a p-data, que é uma outra data, né? E eu quero saber se a data que eu tenho atual ela é maior que essa outra p-data que está chegando, não é isso? Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, não é isso? E daí, como é que a gente chama o método agora com relação a essa p-data? Isso aqui, ó. É o que nós temos aqui, não é? Function data maior ou igual. Eu estou passando um parâmetro um p-data. E eu tenho que fazer um result que vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Porque o maior ou igual é um campo
vai retornar um booleano. E como é que eu faço isso? Como é que eu vou chamar um método que é do próprio objeto, que eu estou na própria classe? E agora? Vai lá, Léo. Põe esses neurônios para queimar. Matheus? Como é que a gente faz aqui? Não para chamar outro valor, né? Para mim ter o resultado aqui. Como é que eu vou obter o resultado aqui? O compacto, por um acaso, não recebe parâmetro. Ele só retorna um tipo integer. Pois é, então, mas como é que eu vou colocar aqui a expressão? Oi? Pdata.compacta. Será que tem chance disso dar certo, Ademir? Hã? Você colocaria um parâmetro lá. Se fosse você fazendo. E agora? Mas esse. É que eu não entendi, velho. Desculpa, isso não é verdade. O pedaço ele é um objeto. Sim, Tipo data. sim. Daria certo. Então, como é que fica a linha? Então, result, recebe. É igual ele falou, pedaço. Eu tá chamando de pedaço. Pdata. Ponto compacto. Ponto compacta. Tem chance de dar certo, Ari? Mas o result tem que ser booleano, né, professor? Aí não dá certo. Se for maior, vai ser aqui. É verdade. Não tem que ser data, ponto, Você dá compacta. um self-compacto, só um compacto. É que é o parâmetro, né? Pois é, vamos ter que descobrir isso, né? Será que é a mesma coisa? Eu colocar compacta aqui, colocar self.compacta. Será que precisa do self? Isso aqui vai dar certo? Ó. E o Felipe, o que o Felipe acha? Eu acho que ninguém precisa de self. Não precisa de self. Para que self? Ele tá na mesma classe. Hã? Ele tá na mesma classe, mas não precisa de. Mas a gente usa quando o self, então? É, quando você vai alocar um dentro do mesmo. Acho que precisa de self. E agora? Precisa, Ali? Não. Felipe? Vamos salvar como sendo o data, ok? Vamos fazer os testes primeiro para checar se as rotinas que a gente fez aqui fecham, certo? Oi? O pedaço é o objeto do tipo data. O objeto data ele tem um compacto. Então ele vai levar assim. É profundo o negócio, não é? É um pouquinho mais para baixo o negócio. Não é não? Mas, professor, se tivesse um parâmetro ali que fizesse também ia dar certo, né? Mas faz sentido? Não, assim, tipo, na minha lógica. Nós temos que levar em consideração agora que nós estamos trabalhando com o objeto, certo? Não mais como variável, né? O formato que foi feito a rotina no semestre passado da data levava em consideração que a gente tinha uma variável do tipo data, né? Um recorde lá, né? Que a gente criou. Agora, ao invés de ter um recorde, a gente tem um objeto do tipo data, certo? E daí, como é que a gente faz para testar esse negócio aqui agora? O que a gente precisa ter aqui para... Oi? Programa. E daí, o que nós vamos ter? Constructor.
cria objeto, destructor, destrua-se, e uma procedure, execute-se. E agora, quais são os objetos que eu vou precisar ter aqui? Uma pessoa, muito bem, do tipo pessoa. O que mais? É isso? Então eu vou ter constructor aqui, uma pessoa, recebe, não, vou ter uma, eu nem tenho ele, né? Destructor, Uma pessoa pode destruir-se e uma inter pode destruir-se. e aí? Como é que nós vamos fazer aqui o execute-se? Bom, para chamar esses camaradas, eu preciso aqui em cima chamar quem? Tá. Bom, aí eu vou ter o execute-se aqui, que eu vou fazer o quê? Da onde que tem esse cara? Peça dado. Ponto, peça dados, pessoa, onde eu vou passar? Eu vou chamar uma inter, vou colocar o MD. Chamar isso de programa. E nós temos que criar então agora quem? Constructor, destructor e procedure, pessoa que recebe como parâmetro, que é do tipo, eu vou ter uma outra procedure que se chama, que vai receber como parâmetro, A gente, na última, fez o peça data. sim, mas na peça dados pessoa nós vamos ter quem? Data. Então, vou dar um write ln, que eu vou pedir aqui o nome. Na
verdade, eu vou usar o right só, não vou usar o right ali. Vou dar o right. E vou dar o right ali, right, que eu vou pedir. Tá faltando as var aí, né? Hum? As variáveis de memória. Variável. Mnome, Hum. msexo e data máxima. Que tipo que é aqui? Data. Data. Então, para mim usar data aqui, significa que Vai ter que chamar aí, ó, aqui eu tenho que colocar uses quem? pessoas. Quem mais? Só. Só Felipe? É só Matheus? É só Ali? Hum? Por quê? Mas dentro de pessoa ele não tá. Não, tá na interface. Na verdade, aqui eu tenho a situação. Se eu usar data aqui, eu preciso declarar lá, certo? Na prática, aqui eu preciso dia. Certo? Porque eu preciso de dia, mês e ano, não é isso? Tá. Então, aqui eu vou ler mnome, msexo, e aqui eu vou ler mdianask. Ok? Vai ter o Eu particularmente faria até diferente, né? Esses três caras aqui, eu faria essa data. E data. Hã? Igual eu tava pensando em fazer. Pois é, só que isso aqui tá errado. Eu não faria assim não. Era N data. Não, é P de parâmetro. Mas eu leria P data do tipo data.
ponto e vírgula sobrando. Como é que ficaria aqui? Data, tipo, dia recebido. Exato. Como é que se resolve isso aqui agora? Oi? Foi, mano. Data.set. Quase. Data.set. Oi? Não, é set. É pedaço. Tdata. Ponto. Set. É get ou é set? Set. É set. Mas aqui, no caso, eu vou usar Set. Ah, você vai usar o definição? certo? Então, peça dados aqui, ele vai escrever aqui, e aqui vai fazer o quê? Aí, então, eu posso dizer self, ponto, ledata, aonde quase. Eu tenho que passar que tipo de dado lá para dentro? Para ler. Aí a profundidade da pergunta, hein? Hã? Tipo data. Quem tem tipo data? Oi? A pessoa? E como é que eu chego até ela? Sim, como é que eu chego até esse cara? Como é que é? Fala de novo. Quase. P, pessoa, ponto, como é que eu chego até lá? Get data mask. Bacana? Beleza. Aí eu tenho que mostrar aqui, né? Bom, mostrar ele vai simplesmente reescrever. Certo? Então, diga. Tá esquecendo de setar o nome e o sexo. Importante isso. Como é que eu faço isso? Pessoa, ponto, set, nome, Quase. e pessoa, né? Hã? E pessoa? Ah. É a mesma coisa que pessoa? Não. Não. P pessoa, ponto, Set, set, nome, nome, M nome. E pessoa, ponto, set, set,
E? Todo mundo tem responsabilidade, cara. Dividir a responsabilidade, né? De pessoa, ponto, 7, data. Eu preciso fazer isso? Aqui dentro do. Vai lá no data ali, ler data. No ler data do file store. Será que isso dá certo? Dá certo, Ali? Na verdade ele não tá jogando ainda pra. Hã? Ele não tá Você acertando. pode fazer dentro do ler data, né? Isso ali. O que não tá? Desculpa. Ele não tá jogando pra data da pessoa, data da lista da pessoa. Ele só redefiniu a data. Ele também não Pedindo mais ainda. Tem que instanciar a data no começo. Porque data tá instanciando ali dentro do. Não sei. Eu sei que é melhor ter dúvida do que ter certeza, né? Então. E agora? E agora, José? Ele recebeu a data, mas ele não citou na data do nascimento. Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos chegar aqui. Dar um write ln. Aqui pegou o teclado errado aqui. P pessoa.get nome. O cara write ln sexo P pessoa.get sexo write ln data masking P. E agora, como é que fica? Pessoa ponto ponto Mês não, data externa. Passando. Que é o valor de 2004. qual que nós vamos passar? 4. Não é legal? Vamos colocar aqui para não perder, né, o RIA de... Ok. Como é que nós chamamos esse camarada? Aí eu venho no project, que é aqui. Né? Vou tirar todos esses caras aqui. Na verdade, das classes que eu preciso aqui, eu só preciso de quem? Do programa. E aqui eu vou ter um programa do tipo programa. Como é que eu faço aqui? Um programa recebe
Programa ponto. Olha, até parece aqui. Programa ponto. Execute-se. Programa ponto. Destrua-se. Salvar tudo, né? Para não perder de novo, né? E mandar rodar. Tem uma vírgula sobrando aqui. Poxa vida. Ah, tá. É dias. Crinite. Ah, nós tínhamos parado aqui, né? É, nós não estamos usando ele aqui, então vamos deixar ele por enquanto. Vamos ver o resto funcionar. Aqui faltou um ponto e vírgula. Aqui faltou fechar um parênteses. Faltou um E. Compilou? Então, nome. Ana. Sexo, feminino. Data de nascimento. 27. Por que 27? Hoje é 22. Pode ser quando aconteceu, 22/10 de 2019, falou? E agora? O que aconteceu? Eu acho que foi. Tá distanciada lá. Tá distanciada lá. Não, a data tá 22/10/2019. Alguma coisa falhou no nome ali. É, mas na hora de cobertura. Vamos. Desculpa aí, vocês não estão enxergando, né? Tá escrito ali o mês ali. É, tinha. Agora ficou melhor. Né? Dá pra enxergar lá de trás. Mas ele escreveu o nome? Onde que tá errado agora? Foi criado o objeto? Sim. Foi. O objeto está instanciado. Na instanciação do objeto, ele criou quem? Ah, não tá acertando o nome ali, ó. Ah, o cara. Então aqui faltou nome, recebe, tem nome. Idade. Aqui nós não temos idade, né? Bom, mas já está lá, então vamos. Sexo. Data NASC. P, data, NASC. Get nome. Idade. Get data NASC. Agora vai. Estão certos disso? 99%. Ana, feminino,
Quase. Na hora de converter, Ele não tá convertendo. int de STR, será? Ou será que é isso? O data. Por causa da pressa, né, professor? Tem que dar uns pontos. Oi? Por causa da pressa aí, mas dá uns pontos. Porque o velho. Ah, é porque aqui não tá, ó. Ele tá STR0 aqui, ó. É mês. Este. Agora vai, cara. Agora vamos checar se as rotinas que a gente fez, se elas estão valendo, certo? Como é que a gente faz para saber? Eu tenho aqui ó, criado a classe pessoa, certo? Vou chamar o data. Vou criar uma data do tipo data. Isso significa que aqui no constructor eu vou ter uma data, recebe data, ponto, cria objeto. Por sua vez, eu vou ter uma data, ponto, destrua-se. E aqui no meu programa, eu posso chegar uma inter, ponto, ler data, onde eu vou passar uma data. Certo? Aí aqui, na interface, para a gente saber, vamos criar as rotinas daquilo que a gente fez lá, né? Vamos dizer assim. Procedure, mostra dados. Vamos começar pelo ano, né? Ok? Eu vou passar um pdata para dentro dele, do tipo data. Ok? E ele vai me escrever lá dentro algumas coisas. Então, eu passei uma data aqui para dentro, certo? Vou dar um write, vou mandar escrever pdata, ponto, dias, ano. Certo? Mas como é que eu vou pegar se tem um parâmetro lá para mim passar? Como é que faz agora? Fala, Léo. Tá ansioso, hein? O braço não para quieto. Como é que faz? Vamos fazer um mostra data? Não, é que eu vou aproveitar. O mostra vai mostrar tudo, na verdade, certo? A rotina. As rotinas que a gente criou. A gente criou a rotina que faz o quê? Que dá o número de dias do ano, o número de dias do mês, certo? Que diz, compacta ele. Se diz que é maior ou igual. Certo? Como é que a gente faz aqui então? Como é que eu vou fazer aqui para colocar? Aqui eu tenho um parâmetro, né? Se fosse só da data lida, que está lá, eu não precisaria do parâmetro, certo? Porque o próprio objeto já tem um ano lá dentro dele, não é isso? Mas nós fizemos ele com um parâmetro, como fizemos lá no subprograma. Oi? Quase. Coloca selfie. Self.get ano? Não. Neste caso, não. Por que não, Ademir? Por que eu não posso usar selfie aqui? Só get ano? Hã? Get ano? Pdata.get ano. Ficando impressionado.
pdata.get ano. Isso aí. Um pontinho extra na prova, se for mal. Não, não tem problema. Você pode escolher onde você quer o ponto. Eu vou lá e dou o ponto lá para você. Não fica. Fica tranquilo. É só dizer na hora da prova lá onde você quer o ponto. Eu vou lá e coloco o ponto. Esquenta não. Não sendo exercício dos 2 pontos. Certo? Aí eu tenho aqui. Bom, peguei. Vai me dizer quantos dias tem no ano. Vou dar um write ln. Vou pedir para escrever dias, mês. Aqui. E vou chamar o pdata.dias, mês. Eu vou ter que passar. Não, primeiro ponto get ano e pdata.get mês. Tá. Write ln. Olha, então. E agora? No compacta não passa nada. Certo? Bacana aí? Como é que a gente vai saber se as datas que a gente vai estar usando ali vão estar corretas? Teste de mês. E como é que a gente faz o teste de mês aqui? Vamos ter que colocar uma data. Que data que nós vamos colocar? A primeira data para a gente testar. Ó, eu tenho aqui no programa. Eu vou inverter aqui, vou pedir primeiro para ler a data aqui. Na verdade, a parte da pessoa a gente já viu funciona, não é isso? Então, vou colocar em comentário a parte do funcionário, da pessoa. Uma inter ponto. Foi esse que eu chamei, né? Estou passando. Uma data. Ok? Pode ser? Que data que a gente poderia saber se ele vai estar calculando correto? Olha, não tem o get. Ó. Nós não fizemos os get aqui. É. Na prova não passa. A gente já tinha feito, né? Mas perdeu, então... Acontece. Só espero que não aconteça na prova de vocês, né? Na prova prática, quando tiver, né? Não. Aqui faltou fechar um outro parênteses. Então, ele vai pedir... Que dia que a gente vai colocar? Não. Claro.
Não, ele vai começar com 1º de janeiro de 1901, certo? Então, 1902 é ano bissexto? Então, a gente pode colocar lá, primeiro, primeiro de janeiro, vamos colocar de 1902, para ver se vai dar os dias ano, vai dar os 365, precisa dar. 1º de janeiro de 1902 não tem que dar 365? Janeiro tem 31 dias? Só que a compacta deu errado. Tem que fazer o menos um, faltou menos um. Faltou menos um. Muito bem. Alguém lembrou? É porque aqui na soma do compacta, assim como o mês e o ano nós fizemos, aqui tem que ser menos 1. Porque a gente começa já com o dia 1º, certo? Eu tenho que subtrair esse cara. Não é isso? Ó, o cara lembrou, meu. Porra. Então, se a gente colocar 1904, tem que dar ano bissexto, né? Então, se eu colocar lá dia 1º do 2 de 1904. 366, o mês tem 29 dias, e a soma 1126. Se pegar 365 e multiplicar por 4, dá quanto? Oi? Por 2 vai dar 365. 1460. Ah, desculpa, vezes 3. 1901, 2, 3. Sim, mas nós estamos no mês de fevereiro. Tem que somar 31 dias. 1126. Certo? Entenderam? Bacana? Entenderam como é que faz para fazer o teste, para checar? Porque a gente faz a rotina, não necessariamente significa que a rotina está correta. Pode ter vacilado em alguma coisa, né? Tipo menos 1, não é isso? Entenderam o processo? E quando a gente está trabalhando com a própria data aqui em particular, ó, muitas vezes esse cálculo que a gente fez lá usando, como aqui no compacta não foi colocado o dia, mês e ano. Não foi passado parâmetro, certo? Não é isso? Então, nos cálculos que se tem aqui, por exemplo, dias mês e dias ano, teoricamente eu posso pegar o cálculo da própria data, certo? Não é isso? Então, eu tenho um comportamento um pouco diferente do método que a gente usou na forma de subprograma lá com o registro. Quando eu vou trabalhar com data, o próprio, como no caso, qual que é a diferença que a gente viu lá entre variável e objeto? Questão da prova, né? O que é a diferença de variável e objeto? Uma variável ocupa um endereço na memória assim que você declara ele, certo? O objeto, você precisa instanciar ele. Um objeto, ele tem atributos e métodos, ele tem comportamento. A variável, ele só tem o valor que ele está carregando. Não é isso? A variável a gente consegue acessar diretamente no endereço de memória. O objeto, a gente precisa ter o envio e recebimento de mensagens. Ele está encapsulado, né? Olha só. Quem viu, quem vê, né?
Então, essas diferenças fazem com que o objeto ele tenha muito mais recursos para serem trabalhados, certo? Mas dessa forma, eu posso ter a situação. No caso da forma do extenso, aqui, a data por extenso, eu tenho que realmente passar um parâmetro, certo? Mas os demais, aqui, ó, aqui no caso do mês por extenso, teoricamente não precisaria passar o mês, porque é do próprio objeto, certo? Neste caso em particular, a gente usou ele simplesmente para trazer aqui no data por extenso, que ele pegou da própria data, certo? Quando eu tiver um objeto do tipo data, eu vou poder trabalhar dessa forma. Bacana? Entenderam o processo? Tá, então vamos fazer assim. Na verdade, nós temos um mês para a nossa prova, né? A gente, professor, esse bimestre vai ser dividido em duas provas? Pois é, eu acredito que não vai dar para a gente fazer duas provas esse último bimestre. Vamos ter que fazer uma prova só. Oi? Vai ser longo o negócio. Não, veja bem, vamos ao que nós temos que trabalhar aqui. Definimos o data. O data, na verdade, é uma coisa que foi do bimestre passado, não é nem deste, certo? Eu venho aqui na classe pessoa, a gente viu aqui a classe pessoa, certo? Na classe pessoa, eu estou dizendo que ela tem o atributo data nascimento, certo? Eu tenho aqui os métodos dela, e aqui a gente tem a situação de que eu venho aqui, eu vou criar uma nova unidade, e essa nova unidade, eu vou dizer, type, vou dizer lá que é o aluno, vocês estão fazendo uma empresa lá ainda, o funcionário, né? Ele é um class que herda de quem? Pessoa. Então, o que ocorre? Aqui eu tenho que usar o pessoa, ok? Eu tenho lá private, protected e o public, certo? O que nós temos aqui? Eu vou ter os atributos aqui, como eu estou dizendo, ele está herdando de pessoa, teoricamente, observe assim, eu tenho um constructor, destructor, e vamos supor que eu vou ter aqui o atributo que é só do aluno, vamos colocar lá o RA, que é do tipo integer, e eu vou ter lá nota 1, nota 2, que é do tipo real. Ok? Tem esses dois atributos, né? Então, aqui eu vou ter constructor, destructor, eu vou ter uma procedure set RA, que eu vou passar um PRA do tipo integer. Procedure set nota 1, P nota 1 do tipo real. Procedure set nota 2, P nota 2 do tipo real. Vou ter as functions get RA, que vai me retornar um integer. Function get nota 1 do tipo real e function get nota 2 do tipo real. Bom, aqui eu preciso ter uma function que não vai ser nenhum get, nenhum set. Oi? Que eu vou dizer que eu forneça média. E vai me retornar um valor real. Tá certo? Não vou nem colocar a questão do aprovado e reprovado. Bom, aqui no CrioObjeto, o que ocorre? Vamos dizer assim, eu tenho os atributos que eu tenho no pessoa, eu tenho
o nome, sexo e data de nascimento, certo? Aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, do que é da classe aluno propriamente, vou ter o RA, que eu vou dizer que recebe 0. Eu vou ter o nota 1, que eu vou dizer que recebe 0. Eu vou ter o nota 2, que eu vou dizer que recebe 0. Ok? Aí eu tenho 7RA, beleza. RA recebe PRA. 7 nota 1, nota 1 recebe P nota 1. E eu vou ter 7 nota 2 recebe P nota 2. Resulte recebe RA. Resulte recebe nota 1. Resulte recebe nota 2. Resulte recebe nota 1 mais nota 2. Isso tudo dividido por 2. Tá ok? Bom, o que acontece aqui? Teoricamente, como é que a gente chama esse cara aqui? O aluno. Beleza. Então, veja bem. Aqui eu tenho os dados para ler. A interface foi feita para ler os dados da pessoa. Certo? O aluno, ele herdou de pessoa. Correto? Então, se eu vier aqui no programa, dizer assim, ó, eu tenho pessoa, eu vou colocar o aluno aqui. Certo? Eu vou vir aqui, eu tenho pessoa, vou colocar um aluno do tipo aluno. Aqui. Constructor, eu vou vir aqui, vou dizer um aluno recebe aluno ponto de objeto. Destructor, um aluno ponto destrua-se. E ao invés de eu chamar os data aqui que a gente usou para testar, colocar em comentários data, vou pegar só os dados do pessoa. Só que ao invés de passar aqui, eu teria que passar... Oi? Vou passar um aluno. Só que se eu passar um aluno, ele vai ler lá, vai conseguir fazer isso? Por quê? Porque não está implementado na interface. Porque na interface foi colocado para ser quem? Pessoa. Mas eu consigo extrair desse aluno só a parte do pessoa? Consigo? Sim. Como é que eu faço isso? O termo disso se chama... Não. Cast. Dentro de um aluno eu tenho os atributos de pessoa? Sim. Tem. Teoricamente tem que dar certo. É coerente isso? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, no objeto que eu tenho, eu vou dizer pessoa, e vou colocar entre parênteses aqui, que é o que está no material lá da... justamente da empresa lá, que vocês não implementaram ainda, acho que o Matheus já implementou uma parte. Lá ele faz essa situação quando está trabalhando com chefe, que tem que colocar o valor de chefia, gratificação de chefia. Certo? Então o que acontece? Veja bem, aqui ele chama, eu estou pegando só a parte do pessoa, do objeto aluno.
Até aqui não tem problema, porque eu estou lendo da onde? Ana, feminino. Aqui acho que deu alguma coisa errada, né? Por que deu errado aqui? Não vai aumentar. Ele está dizendo que no arquivo pdata, na linha 55, dia recebe pedia. Por que deu esse pipoco? Não deveria ter dado certo? Deu certo com o nome? Hã? Nós não temos variáveis aqui. Nós temos o quê? Objeto. O que é que deu errado aqui? Olha lá. Deu errado, então, o atributo. Um redefina-se. Eu vou pegar aqui na interface, ó. Eu vou pegar esses dois caras aqui. Ó, vou trazer eles para cima. Antes da data de nascimento aqui. Eu vou deixar a data de nascimento por último ali, para setar, certo? Diga. Teria que ser ali IP, pessoa, daí entre parênteses, aluno? Não. Ó. Vamos lá. Ana, feminino, 22/10/2019. Bom, eu já estou lendo aqui, já deveria ter dado errado se o problema fosse lá com o aluno. É no céu. Mas ele deu erro de novo. Nós temos aqui na pessoa a data de nascimento. A data de nascimento, ele é um objeto. Quando eu estou invocando, criando a classe, chamando o aluno aqui, eu só criei os atributos do aluno, certo? Mas eu não estou usando os atributos do aluno. E por que aqui ele não pegou, não consegue pegar a data? Ele está declarado. Mas eu tenho a situação de que, neste caso em particular, como eu tenho um objeto de objeto, eu tenho que usar ented, que significa herdado. Então, se eu, vou parar aqui, na mesma forma no constructor, como eu estou instanciando um objeto lá, aqui também no destructor, eu também tenho que invocar o mesmo método. Senão ele vai deixar de destruir aquele objeto que está lá. Aí o que acontece? Eu venho aqui, dia 22/10/2019. 22/10/2019. Mágico o negócio, né? É? É. Era lá no dado do problema. Ia procurar em outro canto. Aham. Bacana? Tranquilo? Quando eu tenho objeto de objeto, observe que eu não usei virtual. Eu usei override. Eu não usei sobrescrever método, certo? Ele está servindo porque nós estamos utilizando o recurso da herança.
Eu estou pegando no aluno, ele está herdando da pessoa. Da pessoa, a gente criou esses atributos, mas eu criei um objeto. Esse objeto só chega na classe seguinte se eu declarar que ele é herdado. Aí, quando ele chega aqui, ele vai lá na classe pai, instancia os atributos da classe pai e dá sequência. Bacana? Entendido? Acho que por hoje tá bom, né? Pra gente... Deu para se divertir? Hã? Eu preciso que vocês peguem essa lista de exercício deste capítulo e comecem a me entregar os trabalhos, porque senão não vai dar tempo de ter trabalho e vocês não vão entender para fazer a prova. Tá claro? Eu proponho a gente pegar como... Oi? Tem bastante exercício ali para fazer. Nós precisamos desse capítulo inteiro resolvido, mas eu proponho para a semana que vem, vamos pegar 6 questões, tá bom? De 1 até 6. Ah, então tá. Então vamos de 1 até 10. Pode ser? Não, era 6. Hã? São 17. É. Eu ia dividir ele, particionar, cada semana entregar 6. Beleza? Vamos ler assim, então. Já que todo mundo prefere assim. Tranquilo? Estamos entendidos? Provavelmente nós vamos fazer mais algumas videoaulas, porque tem alguns conteúdos aqui que nós vamos precisar pegar mais fortes. Na verdade é o seguinte, esse capítulo aqui talvez seja melhor 10 mesmo. Em 2 semanas a gente entregar, porque nós temos coleção para ver ainda. O quê? Coleção. Quer ver isso em LP4? Não. Professor, isso aqui daí é fazer para entregar para o senhor, né? Só para deixar muito claro. Não, é fazer para me entregar. Manuscrito. Combinado? Beleza? Boa? Vou gerar a videoaula e vou postar para vocês amanhã. Beleza. Beleza? Então, vou fechar a videoaula. Combinado com videoaula gravada, hein?